Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por você estar aí. Hoje nós vamos aprender dois princípios muito importantes com Davi. O primeiro princípio aqui é a sua espiritualidade com Deus. Que é isso? Segundo a Bíblia Sagrada, Davi foi rei de Israel, que conquistou tudo. O rei mais próspero que Israel teve foi quando Davi reinou. O homem, no seu maior auge da sua carreira, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Davi se tornou o homem mais poderoso do mundo. Todo o reino se curvava diante de Israel quando Davi subiu ao trono. Mas por isso que Deus estava com Davi. A Bíblia relata em 1 Samuel, no seu capítulo número 16, que Samuel desce para ungir um homem segundo o coração de Deus. O homem para governar Israel, um homem para governar o seu povo. Já tinha rejeitado o antigo rei que foi escolhido pelo povo. Segundo em 1 Samuel, no seu capítulo de número 9, 10, começa a aparição do rei Saul. E o povo queria um rei comparado às outras nações, como os filisteus, os jebuseus, os heteus. Tinha cada um, eles era governado por algum rei. Samuel, que foi juiz, já estava velho, e seus filhos não andaram no caminho do próprio Samuel, no caminho de Deus. Então o povo olhou e falou que o povo queria um rei, que os filhos de Samuel não estavam próprios para governar, para julgar o povo como Samuel. Samuel estava velho, mas eles queriam um rei. Então, a Bíblia relata que agora o povo escolhe e Deus fala grandemente com Samuel. Samuel, dá o que o povo quer, porque ele não está rejeitando você, e sim estão me rejeitando. Eles não querem para mim governar. Então, eles escolhem um rei, e esse rei é chamado Saul. Mas mesmo assim, Deus o ungiu e o Espírito de Deus estava sobre ele. Entretanto que Saul governou Israel e conquistou também algo, mas foi muito pouco, Então, Deus o rejeita porque começou a subir o seu reinado, a fazer coisas que desagradar, quebrar os princípios, e tudo isso vai. Agora Deus rejeita Saul, o rei que o povo escolheu. Agora tira seu espírito sobre da vida de Saul. Então Saul começa a ser um homem normal. Assim que nós temos que entender. Entenda o seguinte: a espiritualidade na vida do ser humano é muito importante. Eu quero sua atenção aqui, viu? Porque isso traz para a gente lição muito importante e valiosa para que nós possamos entender. A nossa conexão com Deus é muito importante, tanto na nossa vida terrena aqui, quanto para a vida eterna. Se realmente você não acredita na vida eterna, eu respeito a sua opinião, mas o que eu acredito eu posso passar. Eu não estou enfiando as palavras, eu não estou enfiando a minha convicção, as minhas verdades em você. Eu estou apenas dizendo a respeito da história também da humanidade. E isso foi real, isso é fato. A Bíblia fala sobre Davi, até hoje Israel fala sobre Davi. Hoje os maiores hospitais de Israel, de Jerusalém, é Davi, King David.
viu? O rei Davi. Então, essa história é real. A Bíblia nos relata que isso foi verdade. A história do mundo confirma que isso foi verdade. Então, nós vamos entender que esse princípio da espiritualidade, o homem andar com Deus, é muito importante, viu? Nós andamos em caminho certo. Pode ver quando os homens, os heróis, os grandes personagens da Bíblia Sagrada, a sua biografia, quando venha nos relatar que homem como um Davi, homem como um Sansão, homem como Gideão, Pedro, Paulo, esses homens a qual o mundo não era digno, em Hebreus 11 fala deles, homem como um Abraão. Esses homens tiveram a orientação, a sua espiritualidade com Deus. Esses homens foram os homens extraordinários. Deixaram a sua vida ordinária e viveram o extraordinário no poder e na direção de Deus. E isso é muito importante para nós, ser humano. A nossa conexão, a nossa espiritualidade com Deus. Então, nós vamos ver esse princípio, esse princípio a qual nós temos que trazer. Se você já não se encontra mais de espiritualidade, eu não estou falando sobre, às vezes eu falo aqui e repito, não sobre a questão religiosa, mas sim com Deus. Eu falo mesmo, porque quando você começa a seguir os princípios de Deus, você tem a tendência de ser uma pessoa muito melhor, viu? E a sua vida vai melhorando cada vez mais. Davi aqui, ele começou sendo escolhido por próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele relata em 1 Coríntios, no seu capítulo número 1, versículo número 26, se eu não me engano a memória, que Deus escolheu as coisas frágeis desse mundo, fraca desse mundo, desprezado desse mundo, as fracas, as coisas loucas desse mundo, para confundir aquelas que são sábias. Está entendendo? É para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, ninguém se vangloria de si mesmo. Porque olha só, quando você pega o contexto da história, a biografia de Davi, você vê que ele foi o quê? O menor da casa. O profeta foi na casa de Jessé, o Belamita, em Belém, foi para ungir, foi para escolher o novo pretendente rei de Israel. Se esqueceram de Davi, aquele que estava esquecido, aquele que estava aonde? No pasto, apacentando ovelha, desprezado, que agora o próprio Samuel pergunta: e acabaram os seus filhos? Você está entendendo a dimensão? Então, esse aspecto sobre a nossa vida espiritual é muito importante. Nós temos que ver isso. Então, irmão, presta bem atenção. Isso é válido para você. Isso é válido para mim, viu? Então nós temos que se conectar com Deus. O que é se conectar com Deus? Como nós podemos se conectar com Deus? Como nós podemos ter uma vida baseado nas vontades de Deus? A Bíblia Sagrada fala que como nós podemos se aproximar de Deus. Em primeiro lugar, lendo essa palavra, orando a Deus, buscando o entendimento a Deus, confiando e se entregando a Ele. Isso sim, você vai ter uma sensibilidade de ouvir, de ser guiado pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Talvez você não dá muito crédito aqui, esse conteúdo que estou passando para você, mas isso aqui é a minha missão. Isso aqui para mim é importante, contribuir para o mundo, para que o mundo seja melhor, viu? Torne melhor. Eu tenho que me tornar melhor, começando por mim mesmo. Então foi isso que eu recebi. Então a nossa espiritualidade é muito importante, é muito importante. É por isso que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, viu?
E quando é como se fosse uma junção. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele foi obediente. Para você ver que, como eu falei aqui, esse Davi foi muito próximo. Foi o rei, quando estava no governo, o rei mais poderoso, o homem mais importante do mundo nesse período. Mas a única coisa que ele não queria é que Deus se afastasse dele. Não tira o seu espírito. Um homem que escreveu Salmo, os salmos profundos, um homem que foi sincero na sua definição, na sua angústia, honrou o que Deus consagrou, que ai daquele que mexer no ungido de Deus. Você está entendendo? Essa verdade, essa sinceridade que faz mover o coração. Em seguida, nós vamos ver que a integridade. O que é íntegro? Davi foi íntegro diante de Deus, viu? A integridade é muito importante. Quando Davi, para o vídeo não ficar muito longo, Davi, ele foi íntegro. E quando fala em integridade, nós vamos à passagem de Jó. Mas Davi, íntegro, é você fazer aquilo que você está sozinho no oculto. O que você faz no oculto, você faz em público. A sua integridade, quando não tem ninguém te vendo, viu? Você faz quando ao público, quando as pessoas estão te vendo. Então, cuidado com o seu comportamento, viu? Porque o que você é na sua casa, você tem que ser lá fora. Quando você é lá fora, você é um homem de caráter, um homem sincero, um homem honroso, um homem fiel. A fidelidade não vem com concordância, mas sim com a aceitação. Mesmo que nós não concorde com outra pessoa, às vezes sobre a liderança, sobre hierarquia, mas mesmo assim nós continuamos a servir. Então é muito importante nós ver essa dimensão, esse princípio dessa integridade. Jó era um homem íntegro, reto diante de Deus. Viu? O que ele fazia no oculto, ele fazia em público. É muito importante nós observar a cada momento o nosso comportamento, fazer esse tipo de avaliação. Uma mensagem muito importante para nós. Isso é a minha missão, ensinar. Talvez você já... Tem pessoas que é muito mais inteirada do que eu, tem pessoas que é muito mais inteligente, pessoas que já tem um conteúdo, uma bagagem na vida, no caminho da missão de compartilhar o evangelho. Tudo bem, é plausível, tudo bem, mas hoje você está escutando esse pequenininho aqui. Então é isso que eu tenho para oferecer para vocês, é isso que eu tenho para ensinar para vocês, trazer essa dimensão para que você possa fazer essa reflexão. Talvez você fale assim, eu já faço tudo isso, tudo bem, parabéns, continue fazendo. Eu também não consigo, eu não faço isso, então começa a fazer para a sua vida melhorar. A minha vida começou a melhorar quando eu comecei a seguir esses princípios verdadeiros e eternos. Então esses princípios que me traz prazer de poder contribuir e ajudar as pessoas que às vezes estão em necessidade. Eu tenho certeza que nem todas as pessoas sabem desse conteúdo, dessa riqueza que a Bíblia nos relata, nos traz, nos ensina, essa prosperidade que a Bíblia nos oferece, esse manual, esse guia. Não, tem muitas pessoas que não sabem, mas tem muitas pessoas que já sabem. Então é isso, viu? Então muito vale esses princípios para nós seguir, amém? Com certeza você vai ver outros vídeos meus. É isso que eu quero oferecer para vocês. O que eu tenho, eu ofereço para vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Para quem me conhece, meu nome é Márcio Rabelo.
Estou numa missão e muito obrigado por você ficar aqui esse tempinho. Que Deus abençoe você.